Jurados, então vamos lá, né? Conforme indicado, então a defesa tem o prazo de 1h30. Doutores Guilherme e Caio, prazo sem si agora. Tem a palavra, fica à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, vice-presidente, que sempre exerceu de uma maneira honrosa todo o exercício pela advocacia, a combatividade que julga seus casos é muito importante. Cumprimento também o ilustre promotor de justiça por exercer esse trabalho com honra. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o senhor em outros júris. Parabéns pelo trabalho. Cumprimento também o meu colega Caio Marcelino, que sempre me acompanhou aí na advocacia e sempre me ajudou de uma maneira exemplar. A Karine, que é minha estagiária de Direito, que está ajudando muito no escritório. Todos os demais presentes. E agora, vocês. Vocês que têm uma oportunidade de julgar o certo ou o errado. A justiça na mão de vocês. E eu começo a minha argumentação falando de vulnerabilidade. Vulnerabilidade, isso mesmo. Quando a gente vê um caso de um homem e uma mulher, a gente sabe, a mulher é vulnerável. Sim, em todos os casos. A mulher é vulnerável quando ela sai na rua com uma roupa e automaticamente vai ser questionada, ou se não, vai ser assediada por isso. Ela é vulnerável. Ela é vulnerável desde o momento que ela sai de casa até a hora que ela retorna. Em posts, em mídias sociais. Sim, ela é vulnerável. Mas nesse caso, não podemos esquecer, temos um outro lado vulnerável. Um idoso. Sim, a Promotoria de Justiça falou que eu iria falar isso e eu vou falar, porque é verdade. Ele é uma pessoa vulnerável. O idoso, muitos falam, será a melhor fase da vida. Será? Você vai experimentar uma solidão que você nunca viu antes. Seus amigos, conhecidos, irão falecer. Você ficará sozinho em sua casa, sem ninguém, sem um apoio moral, sem nada. Apenas você. E esse foi o caso de Celso Rani, que hoje está sentado ali como acusado. Celso Rani havia perdido sua mulher. Pouco mais de um ano. Estava sofrendo luto. Sofreu. E por isso ele foi e se envolveu com uma garota de programa. Ele não conhecia a história dela. E ficou ludibriado. Porque que garota de programa iria apresentar sua família para ele? Se não quisesse ter um intuito de família, se não quisesse constituir uma família, né? Levar um senhor desconhecido para conhecer seus filhos, não gera uma estranheza? Aí que foi. Ela começou e se aproveitou inúmeras vezes dele. Celso Rani tinha um apartamento. Celso Rani tinha uma vida construída. Em nenhum momento ela levou em consideração isso. Ela pedia dinheiro e pedia mais, e pedia mais, e pedia mais. E ele foi abrindo mão de tudo, exatamente tudo, para fazer o melhor para ela. Celso Rani teve uma relação de mais de 40 anos, 51 anos, como mesmo declarou. Durante todo esse período, ele não teve, em nenhum momento, uma medida protetiva, porque ele cuidava de sua mulher. E o que causou, e ele declarou aqui, em juízo também, essa mágoa por ele, essa raiva por ele, sim, foi por ela se relacionar com outro homem, sim, mas porque ele estava bancando toda a vida dela e ela estava com outro homem. Ela conseguiu tirar tudo dele. Ele, inclusive, foi morar em situação de rua. Ele, inclusive, teve que vender balas da roupa que ele fez empréstimo no cartão de crédito para bancar ela. Então, nesse caso em específico, a gente tem que analisar que são duas pessoas vulneráveis. Não é apenas um homem e uma mulher. Foi um homem que foi utilizado de uma maneira ludibriado mesmo, né, que a gente pode falar assim, e conseguiu perder tudo que ele levou a vida inteira para construir. Ele tem outras passagens? Sim, mas em nenhum momento uma agressão. Ele tem uma passagem por um assalto, mas em nenhum momento uma agressão. Ela conseguiu tirar o ego dele. Ela conseguiu mexer com o ego dele. Ele perdeu tudo. Tudo. E eu não estou falando aqui que ele é um coitado ou que ele deve ter uma absolvição. Não, isso jamais. Contra provas, não há argumentos. Celso Rani, sim, saiu naquele dia, se direcionou até o local, né, que eles tinham combinado, e sim, desferiu golpes. Mas em nenhum momento ele tentou matar. Por que digo isso? Pode colocar o vídeo para mim, por favor? Aquela marmita do senhor tem que dar um. Eu comprei aqui no depósito dessa avenida da Clínica Passeio. Quando você comprar? Agora de manhã. O senhor tem a nota? Eu tenho? Não, acho que eu não peguei. O senhor
Isso você pega do senhor? Não. O senhor comprou a marreta para quê? Oi? A marreta para quê? Para casar com o pessoal. Eu era susto dela, vamos matar, né? Oi? Digo, eu ia dar um susto nela, vamos matar ela, né? Tá, você comprou a marreta que hora? Era, acho que é meio-dia por aí. Meio-dia. Mas por que você... Você comprou a marreta? O depósito material de construção. Qual o nome? É aqui indo para a Guarda Civil, aí nessa avenida aí dos ônibus aí. Na esquina com a 13 ali. Ah, você comprou a marreta para quê? É para ir para dar um susto nela, né? Porque ela Susto em quem? na Vânia, né? Porque ela tinha me roubado muito e estava vivendo com o gordo aí, né? Daí veio o ex-marido dela e o gordo matou o ex-marido dela, né? Aos poucos dias, né? E daí ela chegou em Curitiba de volta, não tinha nada, eu aluguei uma casa, montei a casa, tá lá a casa montada para ela e as crianças lá. E ela me sacaneando de novo, chamei. E dei uma crise de ciúme e eu me desesperei. E aí hoje E daí eu saí fora, perdi tudo, as oportunidades. Daí acabou com a minha vida. você não chega a equipe aí onde o senhor ia parar? Como? Você não chega a equipe policial aí? Nem eu já tinha parado de bater nela, quando eles entraram aí. Quantas batidas você Eu não bateu? sei, eu não lembro. Onde que você bateu nela? Cabeça? Com a marreta? É. Mas isso não é só susto, né? Bater com a marreta. Resta claro o quê? Que sem nenhuma instrução, nenhum advogado tinha falado com o Celso Rani ainda. Em nenhum momento ele afirmava que ele queria matar. Preste atenção no depoimento da Silvia. Ela ouviu gritos, ela foi até o portão ver de onde saiu esse grito. De onde que era? Silvia saiu do hotel, da recepção dela, foi até o portão, não achou ninguém. Eles estavam em um quarto. Como eles iriam adivinhar que o quarto é esse? Não tinha como adivinhar. Eles tiveram que procurar pelo hotel. Esse tempo não era hábil para o Celso realmente cometer um homicídio? A gente viu a estrutura corporal de Celso e a estrutura corporal de Vani. A altura dele, a altura dela, a força ele tem. Ele podia realmente, como o Ministério Público falou que eu falei, ele poderia matar. Mas por quê? Pelas provas que já foram juntadas. Silvia declarou que realmente ela se perdeu, ela não sabia onde que estava, foi para fora, foi para dentro, procurou, pediu para procurarem pelos andares. Quanto tempo que demora isso? E ninguém sabia onde estava, até localizar eles, né? Correto? E agora vamos ver a corrida da polícia no momento do fato. Que a polícia soube, ligou a câmera e entrou no prédio. Pode colocar o vídeo. Ele tá com o martelo na mão. Eles vivem juntos, não sei o que deu hoje aí, ó. Essa palhaçada desse. Ele tá com uma marretinha na mão. Você é prova que eu te roubei. Só isso. Muito obrigado. Se notarem, nesse vídeo, o tempo que a polícia demorou da entrada até o momento que eles entram realmente no quarto, mais ou menos 18 segundos. E isso que a polícia foi correndo, com o preparamento físico deles, entraram diretamente no quarto que já foi localizado. Agora imagine as pessoas ouvindo gritos, conforme estava muita barulheira ali na rua, que tinha um protesto e ninguém sabia identificar de onde, do que era esse protesto. Quanto tempo eles levaram para localizar? Outra questão, o policial disse aqui que ela estava deitada e levou. Enquanto isso, ela declarou que ela tinha levantado para pegar o celular. Muitas inverdades foram declaradas aqui. Muitas inverdades. Mas Celso Rani, em nenhum momento, ele se contradisse no que ele fez. Ele admitiu sim que ele queria dar um susto nela. Então, no dia, ele estava indignado. Ele descobriu que tinha um outro homem residindo no imóvel que ele estava pagando com ela. Imagine, você pega a sua aposentadoria e dispõe disso. O restante, você trabalha a vida inteira para receber a aposentadoria. Você trabalha achando que está constituindo uma família. E no mesmo momento, aparece um outro homem. Ela não foi para terminar. Ela foi novamente para tirar dinheiro de Celso Rani. Porque foi isso. Ela pegou. Por que ela não teve coragem de declarar em juízo que ela teve relações sexuais com ele? Por quê? Isso daqui, claro, para acusação, parece uma questão boba. Porque eles só pegam o que favorece a eles. Não é mesmo? Tudo que é verdade é o que favorece a eles. A acusação favorece a ela.
E aqui, eu estou sendo advogado, que eu não estou verificando só o caso do meu cliente. Sim, como eu falei, eu não estou pedindo a absolvição dele. Estou pedindo, sim, que ele seja julgado por um crime correto, que é a questão da lesão corporal. Ivani, ela aproveitou de todas as deixas dele. Ela primeiro apresentou a família de uma maneira, venha para um almoço comigo, venha participar do meu âmbito familiar, venha conhecer os meus parentes mais longe. E ele foi participando. Me empreste dinheiro para eu ir para a Argentina, para levar minha filha que quer conhecer, R$6.000. E ele foi expondo. A solidão que Celso Rani sofria neste momento, e só quem perdeu um ente querido sabe do que estou falando, faz ele fazer coisas injustificáveis. E por isso que ele não percebeu, e por isso que veio uma tese. O estelionato sentimental. Sim, o estelionato sentimental. Que ocorre hoje de maneira ímpar. Por redes sociais. Filme aí da Netflix, que ficou muito famoso. O golpista do Tinder. Estelionato sentimental. Ele aproveitava o dinheiro e jogava. Né? Pegava todo o dinheiro da mulher e constituía sua vida. Foi isso que Ivani fez. O estelionato sentimental é para tirar de coisa alheia de outra pessoa em proveito próprio. E ela fez isso, só que aproveitou de um sentimento de um homem idoso que não teve a oportunidade jamais de perceber que estava caindo numa cilada, que ele não percebeu. Por isso que ele levou ela para a casa dele. Depois que saiu da casa dele, ele continuou bancando ela, porque acreditava em todo momento que a sua vida podia mudar. E aquela ruptura com a sua ex-mulher, que ocorreu de uma maneira trágica, ele podia reconstituir com sua nova esposa, que seria Ivani. Mas aqui, quando ela disse que não queria, ele falou tudo bem. Mas ele ficou indignado pelo fato de ela ter tirado todo o dinheiro dele, pelo fato de ter feito tudo, e em nenhum momento olhar para ele e falar, eu vou te restituir. Eu vou te devolver tudo que eu tirei de você. Não pelos programas, isso não. Os programas foram pagos, isso foi o serviço dela. Mas a questão, 6 mil para viagem, empréstimos para restaurante, tudo isso deveria ter sido restituído um pouco de senso que ela teve. Vulnerável, sim, foram os dois. E agora aqui, eu não peço a absolvição, como eu falei. Eu peço apenas a desclassificação para o crime de lesão corporal, que desde o início, em nenhum momento restou nítido que ele pegou, se ele quisesse, ele teria terminado de matar. Principalmente, entraram 2 mulheres no momento ali que invadiram, né, quebraram a porta. Neste momento, 2 mulheres menores que ele, que não conseguiriam controlar ele, e se ele quisesse, ele teria empurrado e teria terminado o ato. Isso é nítido. Isso vocês podem, com certeza, ver pelo tamanho dele, ver pelo tamanho da camareira que entrou aqui. E é isso. Eu encerro aqui. O Dr. Caio Marcelino continuará a defesa. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos novamente. Já fui apresentado pelo meu Guilherme, Dr. Guilherme. Meu nome é Caio Marcelino, cumprimento, senhores jurados. Hoje estão imbuídos desta, que é uma das mais altas responsabilidades, né, que o Estado pode conceder a um cidadão, que é de julgar um semelhante. Isso envolve muitas questões complexas. Na verdade, um fato, ele não pode ser explicado só pelo momento em que ele ocorreu. É necessário entender essa complexidade, entender que momento da vida, o que levou a isso. Então, geralmente, num crime, são 2 perguntas centrais. Quem, que a gente já sabe, e por quê. Então, essa motivação que o meu colega, Dr. Guilherme, fez questão de explicar aqui, para vocês não justificarem, mas entenderem um pouquinho o que passou na cabeça de Celso Rani e por que ele fez aquilo. Mas de forma nenhuma justifica, a gente entende que o que ele fez foi um crime, nós entendemos que esse crime, ele, desde o início, ele quis cometer, e ele cometeu exatamente da forma como pretendida. Ele causou uma lesão corporal gravíssima aqui na cabeça dela. Não gravíssima da forma como o Código Penal prevê, mas é uma lesão corporal, com certeza dessa forma deve ser julgado. E agora, passando por uma parte mais técnica, eu vou explicar para os senhores a questão dos quesitos, que são as perguntas que serão realizadas aos senhores no final dos debates. E com essas perguntas, os senhores julgarão a causa. Então, o Justiça já explicou também, vou fazer a minha explanação. Então, em primeiro lugar, o primeiro quesito é sobre a materialidade do crime, se esse crime ocorreu. Como vocês sabem que esse crime ocorreu, está comprovado pelo laudo, ela sofreu aquelas lesões, ouviram aqui as testemunhas. A segunda questão é se teria sido, o réu Celso Rani foi o autor dos golpes.
sabem que foi também, ele confessou aqui, deu o golpe, explicou o motivo, enfim, confessou todas as suas circunstâncias. E o terceiro quesito é que realmente a gente traz daqui com mais atenção, né, a gente se debruça sobre ele para entender realmente o que passou na cabeça dele. Porque é isso o que importa para a gente definir qual crime ele cometeu. Porque não é a questão da arma poder ou não matar. Uma arma de fogo ela pode matar, mas depende de como a gente usa. Então é a intenção que governa a ação. Mesmo que seja uma arma pesada como essa, se eu bater sem muita força, eu sei que eu não vou matar. Então a minha intenção de matar, de lesionar ou de fazer o que for, vai ser decidida pelo meu movimento, controlada pela minha mente. Então se ele disse aqui a todo momento, desde o início, ele queria dar um susto, e eu entendo que com essa arma aqui, se ele quisesse matar, realmente ele teria conseguido. Então são duas questões. Primeira, assim agindo, o réu tentou matar a vítima? Ficou claro que não. Ele não quis matar, se ele quisesse, ele teria matado. E ele mostrou a todo momento que realmente não tinha essa intenção. Então, ele tem certeza que está muito arrependido, mas foi sincero aqui ao dizer que não teve essa intenção de matar. Até porque ele gostava muito, isso não justifica de modo nenhum uma agressão, ele deve responder por isso, mas ele deve responder pelo crime correto, que é o crime de lesão corporal. Vocês vejam, eles fizeram aqui um juramento de julgar esse crime de acordo com a consciência de Vossa Excelência, de acordo com os ditames da lei. Quando o promotor disse que a pena do crime de lesão corporal é ridícula, ele está dizendo, deixem de lado aqui a classificação do crime. Não vamos olhar qual crime realmente aconteceu. Vamos ver a pena que ele merece. Quando ele faz esse cálculo para dizer, não, aqui há 20 anos, aí reduz um sexto, quanto tempo ele vai ficar preso, eles querem que vocês punam ele da forma mais grave. Isso não é justiça, isso é vingança. Vocês estão aqui para julgar esse caso de acordo com os ditames da lei e de acordo com a justiça. E eu estou aqui também para trazer justiça a esse caso. Se a justiça não vai ser feita com a pena que ele vai sofrer, de acordo com as lesões que ele cometeu, isso não é uma questão que cabe a nós resolver. Não cabe a nós mudar a lei ou então acusar ele ou condenar ele por outro crime, que não foi o caso, apenas para que ele tenha uma pena mais alta e para que seja punido por isso. Então é necessário agir com justiça aqui para que a consciência dos senhores também fique tranquila, por muitos e muitos anos possam se lembrar desse julgamento e que agiram da forma correta. E que se o promotor ficar insatisfeito com a pena, pode recorrer, e também os legisladores, que é quem cabe fazer a mudança da pena, também pode ocorrer uma mudança legislativa, como já ocorreram várias. Então a questão aqui não é realmente a pena, é o crime que ocorreu. Então, espero que tenha ficado claro que em dois momentos ele nunca teve essa intenção de matar a vítima, e ainda que ele tivesse, as circunstâncias do delito, a forma como eles estavam ali quando a polícia chegou, todas as circunstâncias das testemunhas ali que demonstraram que ele estava tranquilo, que ele até a própria Evani disse que realmente ela conseguiu segurar ele e ele não depois ele estava tranquilo e desistiu de prosseguir na execução do crime. Então, mesmo quando a pessoa queria cometer um crime, e isso já explicando uma parte técnica do Código Penal, é uma questão de política criminal. Quando você está cometendo um crime, o legislador, a lei, ela permite que você, se decide prosseguir naquele crime, você só responda pelos atos já praticados. Por exemplo, eu quero matar uma pessoa, vou lá com uma faca e dou uma facada nela, e pretendo continuar. Depois dessa primeira facada, eu me arrependo, ou não me arrependo da facada, mas desisto de matar, que era o que eu queria. O que eu vou responder? O certo seria a tentativa de homicídio. Mas por motivo de política criminal, eu só respondo pelos atos que eu pratiquei, ou seja, pela lesão corporal. Então, a questão aqui da lesão corporal, ela pode se dar por dois motivos. Ou por ele nunca ter tido essa intenção, o que é o que a gente entende, que ficou claro aqui, ou até que, tendo da forma como o promotor disse que ele teve essa intenção, o que eu não acredito, ele desistiu a tempo, ou seja, que ele não prosseguiu com certeza, se prosseguisse, eu acredito que teria causado não a morte, uma lesão corporal muito mais grave. E agora explicado esse terceiro quesito, o quarto quesito é um quesito genérico e obrigatório. Nesse quesito, que o jurado absolve o acusado, você tem a oportunidade de, por outros motivos, absolver o Celso Rani. Por exemplo, caso entendam que realmente ele agiu em legítima defesa, caso até realmente entendam que ele não deve sofrer essa pena, por qualquer motivo, por clemência que seja, existe essa possibilidade. Então, de qualquer forma, seja por legítima defesa, a gente não está sustentando isso aqui, mas existe essa possibilidade de vocês respondendo sim ao quesito quarto, que o jurado absolve o acusado, isentar ele de qualquer pena. E os demais quesitos são em relação ao motivo fútil, a traição e o emprego de recurso que edificou a defesa da vítima. Bom,
O motivo, eu espero que vocês tenham entendido que não é realmente um motivo fútil. O motivo fútil é um motivo besta, um motivo bobo. E realmente, tudo que ele estava passando ali e as circunstâncias que levaram ele a agir dessa forma, a gente não pode entender que isso é uma razão fútil. Então, por isso, eu peço também pela defesa que votem não. Não foi cometido por motivo fútil. Em relação à traição, eles tiveram uma discussão prévia. Eles se agrediram, brigaram, e isso impossibilita que tenha havido uma traição, porque por mais que ele tenha levado, o momento de usar foi só na hora ali que ele teve essa briga e viu a necessidade de usar realmente a arma. Mas não foi uma traição, não foi ele não premeditou esse crime, ele já não foi com a intenção própria de causar essa lesão. Se entenderem que tenha sido, votem sim, mas a defesa entende que não. Então, o sexto quesito, não. O sétimo quesito é o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa também entende, e pelo fato de não há provas suficientes para condená-lo em razão dessa qualificadora, porque entende que o fato como a vítima estava ali no momento e o fato deles terem uma discussão prévia também impossibilita essa qualificadora. Então, por isso, entende que em relação a todas essas qualificadoras, exceto a das relações domésticas e familiares, porque realmente ele tinha essa relação com ela, né? Ele pretendia tê-la como sua namorada. Então, todas as qualificadoras aqui, a defesa entende que não devem ser incluídas. Eu peço realmente que votem de acordo com a consciência de vocês, com os ditames da lei, que pretendam fazer a justiça correta, que apliquem o Código Penal, que entendam que realmente o que ele cometeu, por mais grave e injustificável que seja, não é uma tentativa de lesão corporal. Uma tentativa de lesão corporal é muito diferente. Por mais que a lesão poderia ter causado, isso depende da própria intenção dele. E aqui eu entendo que ficou bem claro que ele não teve essa intenção. Pelo que ele falou, eu acredito que ele está sendo sincero em dizer que realmente a intenção não era de matar. E dito isso, a defesa encerra e agradece muito a atenção de vocês. E espero que votem, como eu já disse, com sabedoria, com paciência, com consciência, de acordo com a lei, assim como prometeram. Obrigado, a defesa encerra. Ministério Público, interesse em réplica. E para o Conselho de Sentença, algum esclarecimento adicional? E aí, Ministério Público, em relação aos quesitos, de acordo? Doutores para a defesa, em relação aos quesitos, alguma impugnação? Nada, ok. Jurados, a gente passa então para essa linha apartada, para que se faça votação, e em seguida retornamos aqui já com a sentença. Pode?